Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Começamos o nosso programa a falar de tecnologia e ciência alimentares. A investigação na química alimentares, por exemplo, nos estudos dos polifenóis, as substâncias antioxidantes e o seu papel na prevenção de doenças. É meu convidado Vítor Freitas, da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, também coordenador do Grupo de Investigação em Química Alimentares, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Nós vamos ter vários assuntos para conversarmos. Começarmos exatamente por este assunto que falo na introdução, o papel destas substâncias no desenvolvimento de alimentos funcionais. Eu sei que a sua equipa tem um trabalho vasto no estudo dos polifenóis. Enfim, começo por agradecer, enfim, a disponibilidade para o convite que me fizeram, enfim, para estar neste programa, e já agora também os felicito pelo programa, pelo interesse deste programa. De facto, o meu grupo de investigação tem direcionado todo o seu trabalho um pouco focado nessa classe de compostos bioativos, são os compostos polifenólicos, que estão presentes de um modo muito genérico em tudo quanto é de origem vegetal. E como tal faz parte da nossa alimentação quase diária, obviamente que depende um pouco dos nossos hábitos alimentares, mas vai variando de pessoa para pessoa, em função se eventualmente uma pessoa tiver nos seus hábitos alimentares uma gestão mais rica em frutas ou em legumes, terá uma alimentação muito mais rica em compostos polifenólicos do que pessoas que optam por alimentação mais rica em carnes e outro tipo de produtos processados. Estes compostos, obviamente, têm um papel importante e estão muito associados aos alimentos funcionais, foi essa, aliás, a questão que levantou, porque os alimentos funcionais, enfim, são alimentos que são produzidos de modo a que, para além de garantir as características nutricionais de um alimento, portanto, rico em proteínas, lípidos, carboidratos, aquilo que necessitamos diariamente para o nosso metabolismo normal, são ricos em determinadas substâncias, compostos bioativos, como os polifenóis, que têm como função contribuir para o bem-estar do consumidor e evitar o risco, aliás, do aparecimento de determinado tipo de doenças que podem ser prejudiciais e que surgem, obviamente, ao longo dos anos. Portanto, estes alimentos funcionais têm essa função importante no nosso organismo. Para quem não sabe, desculpa interromper, falamos de doenças como doenças cardiovasculares? Exato, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, portanto, as doenças que hoje estão quase na ordem do dia, todos nós, de certo modo, convivemos um bocado com isso, e associam muito este tipo de doenças, ou então a rapidez com que elas possam surgir no nosso organismo em função também do tipo de alimentação que a gente possa vir a ter. Portanto, os alimentos são muito importantes, de certo modo, para prevenir a ocorrência desse tipo de doenças. Daí que a importância que os alimentos funcionais têm e daí que a própria indústria alimentar procura, de certo modo, suprir essa necessidade na alimentação das pessoas, conferindo alguns dos alimentos que são importantes para a sua saúde, para o seu bem-estar, que muitas vezes, devido a uma alimentação não muito equilibrada e não muito regrada, nós não a temos. Portanto, os alimentos funcionais, hoje em dia, estão na ordem do dia, a nossa redundância, devido, de facto, às propriedades biológicas que eles têm e ao bem-estar que podem, de certo modo, causar a quem os consome. Já iremos a questões mais sérias, por assim dizer, mas apenas uma curiosidade. Há alguns alimentos, ou pode-me dizer exemplos de alimentos que tenham estas propriedades? Eu costumo dar como exemplo um alimento mais funcional que a maçã não existe. Eu costumo referir muito a maçã, já há um ditado antigo que diz que quem come maçã não vai poucas vezes ao médico, ou não vai ao médico, ou enfim, há algo parecido. Mas, de facto, a maçã é um alimento que é riquíssimo em termos de compostos bioativos. A maçã é um exemplo, mas a fruta em geral tem essas características. E todo o produto que é processado, que é obtido o processamento desta fruta, seja ela maçã, seja ela laranja, seja ela uva, seja ela o que for, há uma maior ou menor extração destes compostos bioativos que depois farão parte ou não da dieta do consumidor. Portanto, há muitos alimentos naturais que têm essas funções. Os próprios vegetais, a alface, couve, portanto. O que tem acontecido, de facto, ultimamente, é que cada vez mais o consumidor se afasta de uma alimentação rica nesse tipo de alimentos. Mais até numa fase mais jovem, que é a pena, porque se calhar é na idade jovem, dos miúdos, que andam na escola, que deveriam ter uma alimentação mais cuidada, e
deixam de se alimentar com frutas, com vegetais, alface, os famosos brócolos que as crianças não gostam. Fala-se que faz muito bem, não só por causa desse tipo de compostos, mas outras substâncias presentes nos brócolos. Mas há todo um conjunto de substâncias que são muito vantajosas, que estão presentes nos alimentos de origem vegetal. Estes alimentos funcionais poderão vir a suprir algumas dessas carências. Falando de investigação propriamente dita e conhecendo alguns dos projetos em curso na Universidade do Porto, eu sei que um deles está relacionado com a recuperação de compostos dos resíduos da indústria da vinha e do vinho. Não sei se escolhi um bom exemplo, mas gostava que me falasse deste. Nós, no nosso laboratório, temos vários projetos de investigação focados em polifenóis, mas direcionados para as várias vertentes que os polifenóis têm. Poderemos eventualmente falar mais adiante noutra vertente mais gustativa do que propriamente mais biológica. Mas o projeto que referiu em particular, assim como alguns outros projetos que estamos a decorrer, tem sobretudo o objetivo principal é reaproveitar subprodutos da indústria alimentar que, regra geral, não têm grande valor, portanto são desperdícios, e dar-lhes mais valor recuperando destes subprodutos substâncias que têm essas características, nomeadamente os polifenóis. Portanto, normalmente, quando, neste projeto em particular, tem como função, no caso da vinha e do vinho, aproveitar, por exemplo, a madeira das podas, que se gera em grande quantidade durante o momento das podas, nesta altura, que estão a decorrer as podas na vinha, tem como objetivo recuperar o engaço e o bagaço que surge na altura da vinificação, depois de remover o vinho, o mosto, e usar essa matéria-prima que não tem qualquer valor, retirando de lá estes compostos que têm essa capacidade de poder tornar os alimentos muito mais saudáveis para as pessoas. O objetivo, no fundo, é incluir essas substâncias que são removidas nos alimentos, nos sumos, em qualquer tipo de produto alimentar, de modo a enriquecê-los e torná-los mais funcionais. Funcionais no sentido da palavra mais biologicamente mais favoráveis ao nosso organismo. Outro dos aspectos, eu penso que era esse que me dava a deixa, é também o impacto dos flavonoides presentes no vinho tinto. Eu agora vou precisar de ajuda porque realmente não sei o que é. Os flavonoides são polifenóis, portanto estamos a falar da mesma classe de compostos. É evidente que é um termo muito complexo, eu não vou aprofundar muito isso porque envolve uma grande classe de compostos. Para situar um bocado, o nosso laboratório é focado nos polifenóis e, como já referi, nós temos várias vertentes na investigação envolvendo os polifenóis. Para além desses aspectos biológicos que acabei de referir, estes compostos são muito importantes na percepção sensorial dos alimentos. O gosto. O gosto. O exemplo mais comum, mais flagrante é a cor. Normalmente a cor vermelha, que se vê nos frutos, na uva, na maçã, quer que seja, e em legumes, a cor vermelha são compostos polifenólicos, são as chamadas antocianinas, são pigmentos naturais. Também tem propriedades biológicas importantes. Nós temos um projeto em paralelo de decorrer que visa valorizar a componente biológica das antocianinas, mas no contexto sensorial estes compostos são importantes para a cor dos alimentos, não só, obviamente, do fruto dos vegetais, mas também dos alimentos processados que são recuperados a partir do tratamento industrial destes frutos. Portanto, sendo compostos positivos, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista sensorial, porque a cor acaba por ser um aspecto valorizado pelo consumidor, tem uma importância muito grande para quem o produz e para quem o consome. Daí, talvez, a nossa maior ligação em tudo o que a gente faz com a indústria. Não é? A cor é um aspecto importante. Outro aspecto que nós utilizamos muito, que estes compostos estão associados, é ao sabor, quer amargo, quer à sensação da astringência que determinados alimentos nos conferem. O amargor, obviamente, toda a gente compreende o que é que isso é. A astringência é uma sensação, eu costumo, para as pessoas perceberem o que é, eu costumo dar o exemplo de quem come um Deospiro que não está maduro, que não está verde. Ou uma castanha, a película da castanha. Aquela sensação desagradável que nós temos na boca é a astringência. Portanto, e quer o amargor, quer a astringência, sobretudo a astringência, está muito associada aos polifenóis. Obviamente que no contexto industrial isto tem grandes implicações a nível gustativo. Claro. E nós temos algum input a nível tecnológico neste sentido,
na medida em que procuramos reduzir o efeito negativo da adstringência, porque é pejorativo do ponto de vista sensorial, ninguém gosta de sentir a fruta não está madura, é desagradável, quer dizer, não é? Mas, infelizmente, esses compostos que nos induzem essa sensação desagradável são compostos que também têm excelentes atividades biológicas, não é? E nós tentamos, de certo modo, modular essa sensação, permitindo ao consumidor ingerir esta substância sem que sintam o efeito negativo do ponto de vista sensorial. No fundo, procuramos tornar os alimentos mais saudáveis, mais apetecíveis. Portanto, isto é outra área que nós estamos a desenvolver no nosso grupo, que tem a ver com os polifenóis. Trabalhos que acabam por ser reconhecidos e bem. Recentemente a Universidade do Porto foi considerada uma das melhores na área da tecnologia e ciência alimentar, segundo um ranking de Xangai. É sem dúvida um reconhecimento do trabalho feito na Universidade, também o reconhecimento do trabalho que é feito nesta área em Portugal. Queria a sua opinião e, por outro lado, se a sociedade está preparada para a chegada destes tipos de alimentos e também a indústria. Ora bem, começando pela posição no ranking da Universidade do Porto, eu acho que é um feito extraordinário. Surpreende alguns, a mim também me surpreendeu em certa medida, porque isto retrata o quê? Nós ficamos em 11º lugar a nível mundial, em milhares de instituições, de facto, uma posição de relevo. Ficamos em 4º lugar na Europa, e se nós olharmos na Europa, quem é que ficou à nossa frente são universidades de referência, que é a Wageningen da Holanda, a Universidade de Copenhaga, de Ghent, que são de facto 3 universidades de referência a nível internacional, toda a gente reconhece, então Wageningen é o top. E nós ficámos em 4º lugar, leva-nos a pensar como é que isto aconteceu. E deixa-nos um bocado surpreendidos, mas isso reflete o quê? Reflete que a Universidade do Porto, dentro do seu modo de estar no sistema científico nacional, dá-nos uma certa liberdade para cada um de nós podermos apostar naquilo que queremos fazer em termos de investigação. O que permitiu que dentro da Universidade, dentro das várias instituições, unidades orgânicas que compõem a Universidade, estou a dizer, eu pertenço à Faculdade de Ciência, a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a Faculdade de Engenharia, Medicina, a Faculdade de Nutrição, todas elas têm desenvolvido uma atividade de investigação muito direcionada, eu acho que, de certo modo, por alguma mera casualidade, que permitiu que as pessoas fossem crescendo e desenvolvendo know-how que eu acho que é único e muito enriquecedor. Obviamente que isso deixa-nos satisfeitos, deixa-me também satisfeito a mim, enfim, porque também contribuo em parte para este posicionamento, mas de facto coloca a Universidade do Porto como uma das universidades-alvo dentro da indústria alimentar, a ser vista pelos nossos parceiros internacionais. Porque esse ranking, o que é que esse ranking avalia? Esse ranking avalia, sobretudo, o número de publicações científicas, a qualidade dessas publicações científicas, que eram as revistas em que esses artigos são publicados, e também as colaborações internacionais. Portanto, nós estamos muito bem posicionados nestas 3 posições, nestes 3 aspectos, nestes 3 campos. O que de facto é único, quer dizer, sobretudo quando não houve uma política interna dentro da faculdade, dentro da universidade, para direcionar uma investigação na área da food science. Se calhar eu já tive uma conversa, quer com o reitor Sebastião Feio e com a vice-reitora Maria João Ramos, a dizer que se calhar seria de aproveitar a Universidade do Porto, aproveitar este momento e de facto criar uma plataforma na área alimentar dentro da Universidade em que permitisse dar maior visibilidade da Universidade lá para fora, porque é aí a nossa maior falha. Nós temos uma boa visibilidade a nível individual, que no seu conjunto nos posiciona muito bem, mas em termos de universidade convém haver uma decisão mais estratégica em termos de posicionamento da universidade. Vítor Freitas, mesmo a terminar, e o papel da sociedade, como lhe perguntava, está preparada a sociedade para estes produtos? Está. Eu tenho tido contacto com a indústria está muito interessada em desenvolver alimentos funcionais, está muito interessada em procurar aproveitar subprodutos da indústria na composição de outros alimentos, não só para gerar maior riqueza na cadeia de valor que está associada à produção de determinados produtos, mas sobretudo porque há um grande desafio para 2030,
é que nós vamos ter que conseguir alimentar cerca de 9 mil milhões de habitantes no planeta. E neste momento há muito desperdício alimentar. Quer alimentos processados que, por qualquer razão, nós mantemos no frigorífico e não queremos saber, deitamos ao lixo, não é? Quer porque há, durante o processamento e transformação dessas matérias-primas, há um grande desperdício, e quando falo em toda a cadeia de valores, que vai desde a produção do setor primário, transformação e depois a venda ou a distribuição. E neste momento a indústria reconhece que há muito trabalho a fazer aí, sobretudo porque temos que nos preocupar com futuras gerações, com as gerações vindouras. Portanto, não há maneira, se continuarmos assim, não há maneira de alimentarmos toda a população mundial em 2030. E isso é um problema que está presente no nosso dia-a-dia. E a indústria alimentar sabe que tem um papel social muito importante. Porque nós, hoje em dia, sabemos que nós não temos a nossa... Temos mesmo que terminar, mas conclua, por favor. Nós não temos a nossa horta para produzir os nossos alimentos, nós dirigimos a uma grande superfície e compramos aquilo que eles nos vendem. Mas a gente tem que ter certeza que tem lá o produto que a gente quer. E temos que ter certeza que conseguimos buscar aquilo que queremos para nos alimentarmos a um preço que, obviamente, nos permita... Portanto, isso é uma preocupação, e a indústria reconhece que, de facto, só colaborando com as instituições de ensino superior e os centros de investigação é que consegue, de certo modo, poder vencer e ultrapassar essas barreiras. Vítor Freitas, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada por ter vindo ao Momentos que Brilham. Vamos agora seguir com